Jesus Cristo era reencarnacionista. Muitas pessoas dizem que, pelo fato de não constar da Bíblia a palavra reencarnação, dizem que não existe. Isto é uma grande inverdade. É uma tolice. A palavra não existe, porém o sentido existe, e o próprio Jesus Cristo nos ensina. Antes de prosseguirmos sobre o assunto, vamos compreender um pouco a reencarnação. O conceito de reencarnação recoloca num patamar de equilíbrio todas as injustiças observadas no mundo. Ou seja, quem reencarna não é o homem, mas o espírito, com uma nova roupagem, numa nova encarnação, com uma nova configuração, que vem diferente, as aparências diferentes, cargas genéticas e psicológicas diferenciadas. Inclusive, o próprio CPF vem diferente. Significa que o passado está presente na nova encarnação, no subconsciente, nos arquivos, podendo acessar quando o ser desejar, desde que o ser tenha a noção que os condicionamentos, funções digestivas, funções respiratórias, funções circulatórias, os 5 sentidos físicos, noções de perigo, noções de certo e errado, estão gravados no subconsciente, porém funciona de forma automática, sem a necessidade de pensarmos neles. Então, muitas pessoas que não querem ter a noção da reencarnação ou que negam de alguma maneira a reencarnação, utiliza-se Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: E, como é fato que os homens devem morrer uma só vez, e depois do que vem um julgamento, um juiz. Veja como é andar na contramão. Se formos levar a ferro e fogo, essa interpretação de morrer uma só vez é completamente incoerente e inconsistente, pois Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, de acordo com os relatos bíblicos, ressuscitaram para mais tarde morrerem uma segunda vez. Isto pode ser verificado em João capítulo 11, versículo 14, Lucas capítulo 7, versículo 11 e 12, além de Lucas capítulo 8, versículo 41, 42 e 49. Logo, também temos Marcos capítulo 5, versículo 22, 23 e 35. Com isso, devemos lembrar, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Logo, quem morre é o corpo físico. O espírito nunca morre. Ele sempre reencarna quantas vezes for necessário. Portanto, vamos para outros fatos. Capítulo 3 de João. Primeiro, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Segundo, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nesse caso, ele está dizendo o ciclo da reencarnação. Continuamos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Veja que fica claro que não está dizendo em nenhum momento sobre batismo, e sim sobre reencarnação. 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água na Bíblia é um elemento material, a matéria. Nascemos de água porque nascemos no líquido amniótico do ventre de nossas mães. Nascemos do Espírito porque o Espírito reencarna. Continuemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz uma separação distintamente do corpo físico do elemento espiritual. Continuemos. Não te maravilhas de te ter dito: é necessário vós nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus tem razão. Não lembramos das nossas outras encarnações, que é a última encarnação, e não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos, que é a próxima encarnação. E Nicodemos complementa, respondendo, disse-lhe: como pode ser isso? Veja que Nicodemos, ele ainda tem dúvidas. Ele não acredita mesmo Jesus tendo comentado. E Jesus respondeu e disse-lhe: tu é mestre de Israel e não sabe disso? Jesus está dizendo que você é inteligente e não sabe disso. Nicodemos era letrado no que diz respeito à lei de Moisés e aos ensinos farisaicos daquele momento. Jesus, ele complementa ainda mais: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ele está falando abertamente para Nicodemos. Por mais que ele fale, ele não tem ainda a noção, ele não tem a habilidade, o entendimento, a clareza do Espírito para compreender a reencarnação. Isso você pode observar até os dias atuais, é assim. Por isso que as pessoas não entendem o significado da reencarnação. Além de não entender que o próprio ser, ele é limitado pelas suas próprias convicções, pelo ego, por conta de estar no corpo, por conta do joguete da mente. Infelizmente, só o tempo pode sanar tudo o que é necessário para o espírito progredir e evoluir.